Bom, pessoal, dando continuidade aqui à equação do calor, nós vamos ver aqui agora a equação do calor para coordenadas cilíndricas, né? A gente volta aqui um pouquinho só para relembrar então aqui a equação do calor em coordenadas cartesianas, né? Que a gente chegou aqui na equação do calor, considerando primeiro K como uma constante e tudo mais, né? Então, nas coordenadas cartesianas, nós temos as coordenadas x, y, z, né? Enquanto que num sistema de coordenadas cilíndricas, né, nós temos as seguintes coordenadas. A coordenada z como sendo o comprimento do cilindro, né? A coordenada r como sendo o raio de um cilindro, tá? E a coordenada θ como sendo o ângulo de uma seção do cilindro. Então eu peguei a figurinha lá do Encropeira que exemplifica esse sistema de coordenadas. Eu confesso que não tenho capacidade artística para desenhar isso, né? Então aqui nós temos essas três coordenadas, tá? A coordenada z, né? A coordenada r, né? E a coordenada θ. Da mesma forma, se faz então um balanço de energia nesse sistema, considerando as energias que entram, as energias que saem e em cada uma das coordenadas, tá? Então, esse elemento infinitesimal ele vai ter um, um, uma largura dr aqui, ele vai ter um comprimento dz, né? E ele vai ter a outra dimensão dele vai ser r, o raio, a posição, vezes dθ, né? Ou seja, a variação do ângulo aqui, θ, tá? Bom, então, por analogia às equações que a gente já viu, né? Nós podemos escrever o fluxo de calor, então, o fluxo de calor por unidade de área nas três dimensões. Então, o fluxo de calor em R, né? Ele vai ser igual a menos K, taxa de variação da temperatura, em relação à dimensão R, tá? O fluxo de calor em Z, ele vai ser o valor de K, taxa de variação da temperatura, em relação à dimensão Z. E o fluxo de calor em θ vai ser igual dt de θ, tá? Então aqui eu escrevo o fluxo de calor nas três dimensões. Vou pegar aqui a numeração, né? Então aqui nós temos a equação 21, 22 e 23, tá? A equação do calor, ela pode ser escrita de forma genérica, né, como a gente viu lá anteriormente, tá? Então, onde o fluxo de calor por unidade de área vai ser igual K grade T, né? E nesse caso, o grade T para coordenadas cilíndricas vai ser um vetor I que multiplica dt dr mais um vetor J que multiplica 1 sobre R dt dθ mais um vetor K que multiplica dt dz, tá? Então, o grade ele vai assumir
né, o tipo de coordenada que nós estamos atuando, tá? Então, de forma análoga, né, a gente pode usar aqui as derivadas dessas equações, fazer de forma similar o que a gente fez para a equação da placa, né, para chegar à equação do calor em coordenadas cilíndricas, né? Então, nesse caso, a equação do calor, né, vai ser 1 sobre R, que multiplica derivada em relação ao raio dr, mais 1 sobre raio ao quadrado, derivada em relação ao ângulo θ, mais derivada em relação a z de k dt dz, mais o calor gerado nesse sistema igual a ρ Cp dt, taxa de variação do tempo, que é o nosso termo de Acu. Então, nesse caso aqui, nós temos a equação do calor em sua forma mais geral, né, em coordenadas cilíndricas. Tá? Nós podemos fazer as mesmas considerações que fizemos para a equação do calor em coordenada cartesiana, como, por exemplo, a consideração de que o K é uma constante e que não há geração e tudo mais, né? E aí a equação ela vai se simplificando, tá? Vou pegar aqui então agora para coordenadas esféricas. Se para a coordenada cartesiana, se para a coordenada cilíndrica as minhas habilidades artísticas já não permitiam, para a coordenada esférica o negócio fica pior ainda. Por quê? Porque uma esfera ela tem uma única coordenada que é de dimensão propriamente dita, né? Então nós temos aqui o raio, né? E as outras duas coordenadas, elas são coordenadas angulares, né? Partindo lá do centro da esfera, nós temos a altura como sendo um ângulo φ, né? Em relação a um ângulo φ. Então, R, o raio, vezes dφ, vai dar a dimensão da altura. E a espessura dessa terceira dimensão, dessa coordenada, né, vai ser o raio vezes o ângulo φ, que é formado lá no centro, que é o ângulo que se forma lá no centro da, da imagem, vezes dθ, que é a dimensão do ângulo na horizontal. Então, nós temos um ângulo na vertical, dado por φ, e o ângulo na horizontal, o ângulo na vertical é formado por φ, e um ângulo na horizontal dado pelo θ, tá? Nesse caso, de novo, a gente pode escrever a equação numa forma vetorial, né? Numa forma vetorial, onde a taxa de calor por unidade de área
K grade T, né? E nesse caso, o vetor grade, né, o operador grade, para coordenadas esféricas, assume a seguinte situação. K, vetor I deteta taxa de variação da temperatura com um raio, mais um vetor J, 1 sobre R, o raio, taxa de variação da temperatura com um ângulo φ, mais um vetor K, 1 sobre raio vezes seno de θ, taxa de variação da temperatura com, seno de φ, taxa de variação da temperatura com o ângulo θ. Então vejam que, de novo, o operador grade, ele se modifica para a coordenada esférica, tá? O fluxo de calor em cada uma das direções, ele pode ser descrito, então, da seguinte forma. Na direção radial, nós temos menos K, taxa de variação da temperatura em relação ao raio. Na direção, na coordenada φ, nós vamos ter menos K sobre R, taxa de variação da temperatura em relação à variação do ângulo φ, tá? E na direção θ, nós vamos ter que menos K R raio vezes seno de φ dt, taxa de variação da temperatura em relação a θ. Vamos pegar aqui numeração, paramos na 24. Essa aqui é a 25, essa aqui é a 26, essa aqui é a 27 e essa aqui é a 28. Bom, se nós, de novo, derivar essas equações, né, e aplicar na equação do calor, como a gente já fez lá para as coordenadas cartesianas, né, que é a forma mais simples de ver, nós chegamos então à equação do calor geral para as coordenadas esféricas. Então, na coordenada radial, mais termo de acúmulo, tá? Então, fluxo de calor na direção radial, fluxo de calor na direção do ângulo θ, fluxo de calor na direção do ângulo φ, geração de energia, acúmulo de energia. Os 4 termos da equação
da condutividade do calor em coordenadas esféricas. Obviamente, como eu comentei anteriormente lá na análise da coordenada cartesiana, nessas coordenadas nós temos, né, ou a necessidade de resolver de forma algébrica, de forma numérica essa equação, né? Ou a gente sai numa equação parcial, quando tem dois ou, né, termos, né? Ou tem que haver simplificações para essa equação virar uma equação ordinária de forma simples, né? Resolvida de forma mais simples. Então, por exemplo, se é só na direção radial, né? Então, se nós temos só na direção radial, os termos na direção angular θ e na direção angular φ, eles se anulam, né? Fica o termo de geração e talvez o termo de acúmulo, já fica uma equação mais simples de ser resolvida, tá? Então, essas equações, obviamente, elas, para serem resolvidas de forma completa, quando envolve todos os termos, fluxos de calor em todas as direções, elas necessitam obrigatoriamente de uma análise numérica. Não se tem como fazer uma análise algébrica disso. Porém, na maioria dos casos, essas equações são mais simplificadas, elas ficam mais simples, pois as aplicações envolvem um número menor de sistemas, digamos assim, de coordenadas para serem resolvidas. Ok? Então, muito obrigado. Essa é mais uma videoaulazinha sobre a unidade 2 e o capítulo 2 do entropeiro.